Olá, tudo bem? Vamos filosofar, gente? Hoje a gente vai dar encerramento ao nosso tema ética. Nas nossas leituras, nas nossas explanações, ficou bem claro que ética não é e não pode ser um discurso vazio. A ética, que é a ciência da moral, que é a filosofia da moral, ela vem mostrar que todos os nossos procedimentos, que a nossa vida, ela é regida por regras que nós aceitamos ou não. No fundo, quando eu sigo, é porque eu estou aceitando. Né? Então, o mundo em que eu vivo cria as regras, cria as leis. E o ato de seguir essas leis tem o sentido da observância, da obediência à moral, que em termos gerais nós chamamos de procedimentos éticos. Então hoje, aqui, agora, vamos comentar dois exercícios muito importantes que foram resolvidos por vocês e aqui a gente vai corrigir, né? Muitos eu já li, né? Concordei com todos. Faltam a maioria me entregar ainda para me dar uma olhadinha, mas eu já vou dar uma luz desde já. Não é isso? Então, olha só. Esse exercício de desafio diz o seguinte, ó. João é candidato a prefeito de uma pequena cidade do interior. Em sua campanha, João prometeu realizar uma reforma sanitária que melhoraria toda a rede de esgoto da cidade. Um grande avanço para a comunidade local. Mesmo sabendo que a verba do município não seria suficiente para realizar a obra, João prometeu aos seus eleitores que, quando fosse eleito, isso seria a sua prioridade. Por conta da grande expectativa da população para que esse avanço saísse do papel, João foi eleito. Ao assumir o comando da prefeitura, João confirmou o que esperava. Os recursos não eram suficientes e sequer seria possível realizar pequenas modificações na rede de saneamento. O projeto caiu no esquecimento e, mais uma vez, a população esperançosa foi enganada. Após refletir sobre o exemplo citado, elabore um texto crítico e argumentativo sobre o papel dos diferentes éticas da perspectiva apresentada. Gente, olha, é um caso clássico. É um caso clássico que brasileiro sempre cai, não é? Você quer ver um problema sério do nosso país? Né? Gente, a palavra ética, né? Ela é extremamente mal usada no Brasil no sentido político. Faz parte da nossa história. Se eu quero derrubar um adversário político, eu apelo para a ética. Aí eu sempre vou começar aquela campanha de indignação contra a corrupção. Gente, isso é clássico, né? Acabar com a corrupção. Eu sou ético. Vamos para a história do nosso país? Se eu olhar o governo de Getúlio Vargas, Vargas caiu também por conta desse discurso, da questão de ética. Passou o tempo, olha o legado de Getúlio Vargas para o Brasil. Não é pequeno. Outro presidente que sofreu demais com isso, Juscelino Kubitschek, JK. Gente, se você vê os jornais da época, o que eles falavam de JK? Ela era corrupta, apartamento, etc e tal, etc e tal. Olha o legado de JK hoje para a nossa história. Na história recente do nosso país, isso foi extremamente usado. É extremamente usado, né? Começa aquelas discussõezinhas. Ah, petista. Ah, Brasil Novo. Vamos lembrar que o último impeachment presidencial que o Brasil teve foi em cima de uma acusação ética. Ou seja, que a governante
fazia pedaladas fiscais, perfeito? E esse era o motivo para tirá-la da presidência. Era verdade essas pedaladas? Eram. Fizeram todo um processo legal, não é isso? E ela foi retirada da presidência. Só que a coisa interessante, prefeitos, governadores, os presidentes após ela que praticaram a pedalada fiscal, nada aconteceu. Você está vendo como a questão ética é mal usada no nosso país? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nosso atual presidente, ele foi eleito em cima do discurso da ética. E hoje nós percebemos os vários escândalos éticos dentro de seu governo. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Olha, nesse caso do exercício, é um caso clássico. Eu tenho um candidato que faz promessas que ele sabe que não pode cumprir. Isso não é ético. Isso não é ético. Então, em cima desse caso, tem que fazer um texto, tá? Crítico e argumentativo ao redor disso. Olha, eu vou ter texto que vai, desde com a sua criticidade, dizer o seguinte: o que ele fez é um caso antiético, é desonesto, é oportunista. O que ele quer? Apenas o poder pelo poder. Outros vão dizer assim para mim: existe, gente, o discurso de amenizar. Ora, ele é até um cara sério, mas se ele não fizesse esse tipo de promessa, ele jamais seria eleito. Então, gente, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque eu tenho que ter coerência. E a coerência do que eu falo tem que ser uma coerência que a minha vida mostre. E o que eu espero do outro, enquanto parte de uma sociedade, é que esse outro tenha um comportamento que seja um comportamento geral. Que seja um comportamento, então, moral. E aí vamos analisar essa moral. Você viu que eu tenho dois caminhos aí? O caminho de quê? De realmente cair em cima, acusar, cobrar daquela pessoa que fez promessas que não podia se cumprir e não cumpriu. Ou querer amenizar o discurso. Amenizar o discurso faz parte do quê? Que quando eu vejo a política como ideologia de interesse pessoal, se eu me der bem, eu sempre vou ver virtudes naquele governante ou naquele. Se eu não dar bem, aí eu vou criticar. Gente, isso é atitude antiética, é imoral. Você entendeu? Então esse texto tem que ser construído nessas duas bases. Ou sim ou não. Agora, gente, o sim significa assumir uma postura não ética. Como é que eu amenizo a falta de ética da pessoa? Significa que possivelmente eu não serei ético. Ou eu não sou ético na minha vida. Cuidado com essa palavra. Cuidado com esse pensamento filosófico. Vocês podem ser vítimas do seu discurso. Agora, quando nós estamos numa sociedade estabelecida como a nossa, nós vivemos nela, nós temos que seguir o quê? As normas e as regras. Eu sou obrigado? Não, eu não sou obrigado. É possível eu não aceitar. Em algum momento ou outro na sua vida, você vai quebrar um padrão ético, mas você vai ter a certeza que você vai ser cobrado por isso. Então, esses são os caminhos a serem construídos nesse texto. Aceitar, que significa amenizar, e argumentar o porquê. Negar, criticar e mostrar que o quê? Isso não é o correto, porque a sociedade não aceita dessa forma. Perfeito? Eu espero ter ficado claro, né? Essa construção. Alguns vão fazer devolutiva para mim, tá? E eu vou retornar. Né? Continuando, então. O que o Sagar vai dizer, né? Qual é a resposta que ele espera de vocês? Eu falei que tem dois caminhos, né? A aceitação e a argumentação, a negação e sua argumentação. Mas olha só. O Sagar vai dizer o seguinte. Ele quer uma postura
que seja do sim, do ético. Então ele diz o seguinte, ó. É importante salientar que o texto deve ser escrito segundo sua perspectiva pessoal dos acontecimentos e como você resolveria essa questão. Candidatos são lançados, promessas são feitas, campanhas com forte apelo midiático são realizadas. Até onde vai o limite ético dessas situações? Seria levar a ética até um limite ou estaria além? O sim e o não. Cuidado com a negação da ética, porque você pode ser vítima dela. Principalmente profissionais ligados à saúde. Não que os outros não sejam assim, pelo contrário. Mas olha só, eu como professor, a quebra de uma atitude ética talvez tenha uma consequência menor do que você, odontólogo, trabalhando na boca de alguém. Eu conversando recentemente com a dentista, e ela falou assim para mim, professor do céu, eu tô consertando o erro de um colega. Eu falei assim, como assim? Eu tenho um colega que ele faz transplante dentário. Só que ele fez um transplante dentário errado. Os dentes, na verdade, não foram implantados. Gerou uma infecção. E quando a cliente dele me procurou, a paciente, olha o que eu falei, cliente, a paciente me procurou, eu fui olhar. E eu fui falar para ela, ó, tá tudo errado. Vai ter que refazer tudo. Você vai ter que passar por um tratamento, antibiótico, anti-inflamatórios. Você vai ter que procurar seu dentista. E ele ligou para mim, humilde e pedindo para eu consertar o erro dele. Olha, professor, ele recebeu dela 9 mil reais. Ele está me pagando 16 mil reais para eu consertar o erro. Tá vendo aí, gente? O tanto que é importante você seguir os procedimentos. Vocês vão ter que seguir ao pé da letra, tá? O que se chama ética profissional. Ética profissional, né? Então, os odontólogos, eles têm um conselho para isso, para julgá-lo pelas suas atitudes, né? Perfeito? Ficou claro? Então, vamos continuar. Ó. Em 2015, a Volkswagen admitiu ter criado e instalado em 11 milhões de veículos leves a diesel um software com a finalidade específica de enganar os sistemas que testam emissões de CO2 e poluentes nos Estados Unidos, para manter-se competitiva no mercado, aparentando conformidade com as normas de saúde ambiental. Gente, eu estou falando aqui de uma das maiores produtoras mundiais de automóveis e caminhões, a Volkswagen, uma potência industrial alemã. Mas não é a primeira vez que ela quebra, né, a ética. Durante o governo nazista, a Volkswagen mantinha trabalhadores escravos. Sim, Volkswagen, Mercedes-Benz, a Bayer, empresas tão pujantes hoje, não é? Por que elas não vão processar o professor Silas? Porque elas foram julgadas e condenadas por isso. Elas faltaram com a ética com a humanidade. Por isso que não vão me processar. Sim, Bayer. Né? Talvez aquele gás, né, naquelas câmaras, né, tenha sido feito por ela. Olha aí, né? Tá vendo? Como a coisa é complexa. O que a Volkswagen, esse caso, chamou atenção em 2016? Porque ela tentou, né? Depois ela confessou, né? Ela cometeu uma fraude. Ela não cumpria uma regra, uma determinação feita para a indústria automobilística. Isso é muito sério. Foi muito sério. E ela pagou caro com isso. Ela pagou indenização por conta disso, né? Ela teve seu nome, ela não teve seu nome arruinado, porque hoje o marketing, o poder do marketing é muito forte, né? Então hoje ninguém olha para essas empresas, né, com olhar ruim, muito voluntário. Volkswagen é uma empresa de qualidade, né? Eu, por exemplo, eu tenho um Volkswagen que eu não quero me desfazer nunca. É um carro que pouco me dá problema. Adoro o ronco daquele motor. Sim. É um carro fora de linha, uma Paraty. E eu gosto muito dela. Rápida, econômica, não é isso?
Mas, por trás desse símbolo da Volkswagen, há história. E uma história de falta de ética por não cumprir, né? E enganar o público também. Porque muita gente hoje consome vendo o fator ecologia por trás. Então, olha só. É possível observar que muitas empresas fazem campanhas publicitárias para melhorar a sua imagem. Muitas delas têm o intuito exclusivo de fazer cair no esquecimento a conduta imoral de seus gestores. Olha aí. Em um caso como apresentado, em que parte da concepção de um produto visa somente burlar normas estabelecidas, percebe-se a ausência de ética profissional por parte da empresa. E o que eu quero chamar a atenção para vocês? Hoje vocês são estudantes. Você, como estudante, qual tem sido sua atitude ética? Gente, a atitude ética no estudante é o seguinte, ó, ele tem um compromisso com a faculdade. Ele tem um compromisso com os estudos. Ele tem compromisso em cumprir, tá, o que é determinado para que esse estudo seja efetivo nele. Quantas atividades eu deixei de fazer e mentir que fiz? Isso não é ético. Quantas vezes eu copiei de um colega, deixei de produzir, dizendo que tinha sido eu? Isso é falta de ética. Quando vocês se formarem, vocês vão ter que ser éticos ao extremo. Porque aí vocês vão lidar o quê? Com o sistema jurídico, se vocês não forem assim. Eu vou ter que ser um profissional de saúde, um profissional de odontologia, que saiba fazer asepsia de si, do seu equipamento, para não prejudicar o seu paciente. Os procedimentos odontológicos que vocês vão praticar são os que vocês dominam, têm a técnica, vocês vão sair com conhecimento geral da faculdade. Na verdade, eu sempre costumo dizer que um dentista também é um médico. Não é isso? É um médico altamente especializado com a boca. Vê-se tanta coisa por aí. Tempos atrás, um cirurgião plástico, que era um médico, mas não estudou para isso, fazendo atrocidade no corpo de mulheres. E vocês? Né? Por isso, gente, ó, que estudar é um bem sagrado. É uma riqueza que eu tenho, que eu guardo e é meu. Repara, a única coisa no mundo capitalista que você produz e é seu é o conhecimento, é o seu estudo. Ninguém vai roubar da sua cabeça. Tá? Se alguém for roubar um artigo, algo que você produz, você tem que comprovar que é seu. Mas ninguém vai na sua cabeça arrancar as coisas. Portanto, gente, ó, ética é para a vida, é para o meu dia a dia, tá? O certo ou o errado, tá? Talvez eu tenha modos diferentes de ver isso em uma cultura ou outra, mas quando eu estou inserido naquela cultura, eu tenho que segui-la, portanto eu sou ético. Todo mundo quebra uma vez na vida, várias vezes na vida, o procedimento ético. E quando você quebra, você tem que estar preparado para ser cobrado por isso. Tá? Gente, portanto, aqui se encerra o nosso tema ética. Né? Na próxima aula, nós vamos ter outro assunto. Um assunto também extremamente ligado, né, ao curso de odontologia, né, que a filosofia chama de estética. Perfeito? Um abraço e até lá!